Muitas vezes, quando uma mulher começa a agir de um jeito estranho, silencioso ou distante, o homem acredita que ela perdeu o interesse. Mas a verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir é que a mente feminina funciona de forma muito mais sutil. As mulheres observam tudo. Elas notam como o homem se comporta, como reage, como se posiciona e, acima de tudo, elas sentem quando ele está oferecendo mais do que deveria. E é exatamente aí que o encanto começa a desaparecer. É duro ouvir isso, mas necessário. Quanto mais um homem se mostra ansioso, disponível demais e sempre pronto para agradar, menos valor uma mulher enxerga nele. Não porque ela seja ingrata ou cruel, mas porque a natureza humana reage assim. Aquilo que está sempre na frente dos nossos olhos perde impacto, e aquilo que é raro, equilibrado e firme, desperta respeito. Muitos homens, principalmente depois dos 40 anos, cresceram ouvindo que deveriam provar o tempo todo que eram bons companheiros, que ser gentil, atencioso e presente garantiria o amor de uma mulher. Mas o efeito real costuma ser o contrário. A mulher não quer um homem que viva para ela. Ela quer um homem que viva a própria vida e a convide para caminhar ao lado. E é nesse ponto que tanto se perdem. Quando um homem coloca uma mulher no centro de tudo, quando passa horas enviando mensagens, quando demonstra insegurança porque ela não respondeu, ele acaba mostrando algo que ela sente imediatamente: falta de firmeza interior. E quando falta firmeza, falta respeito. Sem respeito não existe atração que dure. Pense com calma. Todas as mulheres já ignoraram o homem que ficou insistindo demais, mas se pegaram pensando naquele que não parecia tão preocupado assim. Isso não acontece por maldade, mas por instinto. A mulher se envolve mais com quem desperta curiosidade, não com quem implora por atenção. Ela se interessa por quem tem vida própria, por quem transmite força, por quem sabe o que quer e não precisa provar isso o tempo todo. Quando um homem percebe essa realidade, muda tudo. Ele deixa de tentar conquistar com excesso de disponibilidade e passa a atrair com postura. Ele para de perseguir e começa a liderar. Ele para de buscar aprovação e passa a viver com propósito. E é aí que o jogo vira completamente. Por isso, neste primeiro trecho, quero que você entenda o ponto fundamental. Perseguir destrói o desejo. Toda vez que você corre atrás de uma mulher de forma exagerada, você envia a ela a mensagem de que está em posição inferior. Você se coloca como candidato enquanto a coloca como prêmio. E sem perceber, entrega o poder nas mãos dela. Mas quando você se centra, respira fundo e encara a situação com maturidade, algo muito mais interessante acontece. Você recupera seu valor, recupera sua presença, recupera sua força e ela sente isso imediatamente. Uma mulher sempre respeita um homem que não se deixa perder, mesmo quando gosta muito dela. Quando um homem passa a vida inteira acreditando que precisa provar seu valor através de atenção constante, ele não percebe o quanto isso o enfraquece nos olhos de uma mulher. Ela percebe cada movimento, percebe quando ele coloca tudo de lado só para agradá-la, e começa a entender que naquele relacionamento ele é o que mais cede. E quando um homem cede demais, inevitavelmente perde respeito. Não porque ela seja dura, mas porque a mente humana funciona assim. Aquilo que está sempre disponível se torna comum, previsível e com o tempo sem graça. Muitos homens acreditam que precisam estar prontos para responder a qualquer mensagem, a qualquer hora. Acreditam que devem cancelar compromissos só para mostrar consideração. Porém, quanto mais ele abandona a própria vida para servir aos desejos dela, menos ela enxerga nele um parceiro forte. Uma mulher deseja um homem presente, mas deseja também alguém que tenha prioridades reais, que saiba dizer: agora não posso. Que mantenha seus compromissos e sua rotina. Isso passa segurança, isso demonstra maturidade, isso desperta respeito. Um homem que vive ocupado com seus objetivos transmite algo poderoso. Ele tem direção. E quando ele oferece sua atenção de maneira equilibrada, não por desespero, mas por escolha,
A mulher sente isso. Ela não se sente pressionada, não se sente sufocada, pelo contrário, começa a valorizar cada momento que ele investe nela, porque entende que aquele tempo tem significado. É por isso que a indisponibilidade moderada é tão forte. Não se trata de ignorar nem de fazer joguinhos, mas de manter a própria vida funcionando. Quando o homem tem hobbies, metas e um caminho que não gira totalmente ao redor dela, a mulher percebe que ele tem raízes. Ela percebe que está diante de alguém que não será moldado facilmente e que não perde sua identidade para agradar. Essa postura protege a relação e, paradoxalmente, faz com que ela queira estar ainda mais presente. A maioria das mulheres testa esse equilíbrio o tempo todo. Mesmo sem perceber, elas observam se o homem abandona tudo por elas, ou se mantém o próprio eixo. Um homem que corre sempre que ela chama, que se apressa para mostrar que está disponível, acaba demonstrando fragilidade emocional. Já o homem que responde com calma, que pensa antes de agir, que mantém sua vida organizada, transmite força. Essa força é profundamente atraente. E existe uma verdade que muitos homens mais velhos conhecem, mas que raramente admitem. A mulher respeita aquele que se respeita primeiro. Quando ela vê que você valoriza seu próprio tempo, que não se joga em qualquer situação só para ganhar um pouco de atenção, ela passa a ver você de outra forma. Ela percebe que está diante de um homem completo, e não de alguém que precisa ser validado o tempo todo. Por isso, é tão importante observar como você tem se comportado. Você tem feito demais? Tem mandado mensagens só para garantir que ela ainda está ali? Tem se preocupado demais com cada detalhe do comportamento dela? Se a resposta for sim, é provável que ela já esteja perdendo o interesse sem dizer nada, não por maldade, mas porque isso tira todo o encanto. A atenção masculina deve ser como uma luz bem colocada. Quando aparece no momento certo, ilumina. Quando brilha o tempo inteiro, cansa. A mulher quer sentir a presença do homem, mas também quer respirar. Quer ser vista, mas não quer ser observada o tempo todo. E quando você aprende esse equilíbrio, descobre que ela se aproxima mais quando você não se joga aos seus pés. Existe um comportamento que muitos homens têm e que, sem perceber, entrega todo o poder emocional a uma mulher. A preocupação exagerada com cada gesto dela. Quando o homem fica observando cada palavra, cada silêncio e cada mudança de humor, ele acaba permitindo que a presença dela determine como ele se sente. E quando isso acontece, ela percebe imediatamente. A mulher sente quando o homem está emocionalmente dependente, e a partir daí, toda a dinâmica muda. Um homem que reage demais, que interpreta cada demora na resposta como sinal de rejeição, que analisa cada frase tentando encontrar algum sentido escondido, mostra algo que a afasta. Insegurança não é a insegurança de não ser bom o bastante, mas a insegurança de não conseguir ficar em paz dentro de si mesmo. E uma mulher dificilmente se sente atraída por alguém que vive à mercina não está em controlar a mulher, mas em controlar a si mesmo. Mulher admira um homem que sabe manter a calma, que não perde a cabeça diante de um silêncio, que não cria histórias na própria mente antes de ouvir a verdade. Esse tipo de postura é rara, principalmente hoje, quando tantas pessoas vivem presas a mensagens, redes sociais e confirmações rápidas. Ser um homem tranquilo, firme e emocionalmente estável é quase um diferencial. A chamada indiferença equilibrada não significa frieza, significa maturidade. Significa respirar fundo antes de reagir. Significa não transformar cada pequena situação em um drama. Significa mostrar com atitudes que sua vida continua funcionando independentemente do comportamento dela. E esse tipo de energia é extremamente atraente para a mulher, porque transmite segurança e estabilidade. Reparem em algo. Os homens que mais despertam interesse são aqueles que não se deixam abalar com facilidade. Eles são cordiais, mas não desesperados, presentes, mas não sufocantes, interessados, mas nunca dependentes. Eles conseguem manter uma postura firme, mesmo quando a mulher testa os limites. E esses testes acontecem sim,
principalmente quando ela quer entender que tipo de homem está ao lado dela, quando você responde a tudo com calma, quando não se deixa levar por ansiedade, quando não demonstra desespero para agradar, você cria algo poderoso: respeito. A mulher passa a olhar para você com outros olhos. Ela percebe que não pode manipular seus sentimentos com pequenas atitudes. Ela percebe que você não está ali para implorar amor, mas para compartilhar uma vida com alguém que realmente combina com você. Essa postura tem um efeito silencioso, porém profundo. Quando você não reage de forma exagerada, a mulher começa a pensar mais em você. Ela se pergunta: por que você não se abalou? Por que não questionou? Por que não pressionou? E é nesse espaço de dúvida que a atração cresce. Não porque você esteja fazendo jogos, mas porque finalmente encontrou o equilíbrio entre se importar e se preservar. No fim das contas, o homem que mantém a própria paz sempre se destaca. Ele não é barulhento, não é desesperado, não é ansioso, ele é estável e a mulher reconhece imediatamente o valor de um homem assim. Afinal, estabilidade emocional é uma das qualidades mais raras e uma das mais desejadas. Muitos homens acreditam que dar atenção demais é uma prova de amor. Eles pensam que ao estarem sempre presentes, disponíveis e atentos a cada detalhe, a mulher vai se sentir valorizada e segura. Mas na prática acontece o oposto. Quando a atenção se torna excessiva, constante e sem pausa, ela deixa de ser um gesto de carinho e passa a ser um peso. E um peso emocional sempre afasta. Imagine um homem que no início da relação era tranquilo, focado e cheio de metas. Ele cuidava da própria vida, tinha compromissos e sabia equilibrar tudo. A mulher se apaixonou justamente por essa postura firme, responsável e madura. Mas com o tempo ele começou a mudar. De repente, passou a mandar mensagens o tempo inteiro perguntando onde ela estava, o que estava fazendo, demorou alguns minutos para responder. Ele acreditava que estava demonstrando cuidado, mas no coração dela, aquilo foi virando pressão. A mulher não quer um homem que viva para ela, quer um homem que viva ao lado dela. Quando ele perde esse equilíbrio, ela começa a se sentir observada, sufocada e aos poucos desconectada. Não porque não goste dele, mas porque aquele excesso tira algo essencial: espaço. Espaço para respirar, para sentir falta, para desejar novamente. É exatamente aí que muitos homens se confundem. Eles acreditam que mais atenção significa mais amor. Porém, quando você entrega tudo o tempo todo, a relação deixa de ter movimento. Não existe contraste entre presença e ausência, entre carinho e silêncio saudável. O relacionamento vira uma linha reta, previsível, e a previsibilidade mata o encanto. A mulher precisa sentir que está ao lado de alguém que tem vida própria, que sorri quando está sozinho, que trabalha, se exercita, sonha, evolui. Ela quer um parceiro, não uma sombra. E quando percebe que o homem está reorganizando todo o mundo dele apenas para não correr o risco de desapontá-la, o encanto se quebra, mesmo que ela não diga isso em voz alta. A atenção certa é aquela que aparece nos momentos importantes. É aquela que surge de forma natural quando você está realmente presente e não quando está tentando compensar alguma insegurança interna. A mulher sente quando a atenção é verdadeira e quando é resultado de medo. E o medo, mesmo disfarçado de carinho, afasta. O homem que entende isso passa a agir de forma mais sábia. Ele demonstra interesse sem exagerar, se faz presente sem sufocar e oferece carinho sem perder a identidade. Esse equilíbrio cria um ambiente leve, onde a mulher se sente valorizada sem se sentir cercada. E quando ela tem espaço para sentir falta, você se torna alguém que ela deseja, não alguém que ela apenas tolera. No fundo, a verdade é simples. A mulher não se afasta por falta de atenção, mas pelo excesso dela. Quando você se coloca como o único responsável por fazer a relação funcionar, quando tenta preencher todos os espaços, você acaba apagando a chama que existia entre vocês. Mas quando aprende a oferecer atenção na medida certa, percebe que ela se aproxima com muito mais disposição, carinho e interesse.
Um dos maiores equívocos que muitos homens cometem nas relações é acreditar que oferecer acesso ilimitado à própria atenção é uma demonstração de força. Na verdade, acontece o contrário. Quando a mulher percebe que o homem está sempre disponível, sempre pronto, sempre de portas abertas, ela começa a enxergar aquilo como algo comum. O que é comum perde valor, o que é raro se torna precioso. E é justamente aí que tantos homens se perdem sem perceber. Quando um homem diz frases como "Você é tudo para mim, minha vida sem você não faz sentido", ou "Faço qualquer coisa para te agradar", ele acredita que está sendo romântico. Mas para a mente feminina, isso desperta alerta. Ela começa a entender que ele não tem nada além dela. E a atração diminui quando percebe que o homem deixou de ser alguém que constrói uma vida para se tornar alguém que vive em função dela. A mulher deseja estar com um homem que tenha propósito, metas, disciplina e vida própria. Ela quer fazer parte do mundo dele, não ser o único mundo dele. Quando você mostra que sua agenda está sempre vazia, que qualquer compromisso pode ser cancelado em um segundo, que sua energia está sempre pronta para servi-la, ela sente que você se perdeu de si mesmo e ninguém admira quem se afasta da própria essência. Por isso a escassez é tão poderosa. Não a escassez forçada, cheia de joguinhos, mas a escassez natural de quem tem uma vida cheia. Um homem que diz: "Hoje não posso, tenho um compromisso importante." Ou, "Mais tarde, falo com você. Estou focado em algo agora." Transmite maturidade. Ele não está desprezando, ele está vivendo. E a mulher respeita profundamente isso. Quando você oferece atenção de maneira equilibrada, ela começa a valorizar cada momento. A sua presença deixa de ser previsível e se torna significativa. Ela percebe que para estar ao seu lado, também precisa fazer parte da sua rotina, investir, se esforçar. Isso cria uma dinâmica mais justa e saudável, onde ambos contribuem. A escassez também faz com que a mulher pense em você quando não está perto. Quando tudo é entregue de maneira ilimitada, ela não precisa se esforçar. Mas quando você cria um ambiente onde sua energia é valiosa, ela se aproxima com mais intenção. Ela passa a enxergar sua presença como um privilégio, não como uma obrigação. Os homens que entregam tudo de uma vez, que tentam mostrar valor por meio da disponibilidade total, acabam ficando vazios. Eles se desgastam emocionalmente tentando agradar e, no fim, recebem menos do que oferecem. Já os homens que entendem o valor do próprio tempo criam relações mais profundas, mais maduras e mais equilibradas. A verdade é simples, mas profunda. Quando você se guarda, você cresce. Quando você se entrega por completo a alguém que ainda não fez nada para merecer isso, você se diminui. A mulher sente quando o homem se coloca pequeno demais, e nenhuma mulher deseja um parceiro que se reduz para caber no espaço ao redor dela. Ela quer alguém que transborde maturidade, alguém que inspire respeito e alguém que ela tenha orgulho de acompanhar. A escassez não é sobre afastamento, é sobre valor. É sobre lembrar que você tem uma vida, responsabilidades e sonhos. E quando você cuida da sua própria vida, naturalmente ela passa a desejar estar nela. Há momentos em que o silêncio de um homem vale mais do que qualquer explicação longa. Muitos não percebem o quanto a ausência de palavras pode ser poderosa quando a mulher começa a agir de forma estranha, fria ou provocadora. A maioria dos homens reage do jeito mais comum. Pergunta, insiste, tenta arrancar respostas, envia várias mensagens tentando entender o que está acontecendo. Mas esse comportamento, apesar de bem intencionado, transmite desespero. E desespero nunca gera respeito. Quando a mulher se distancia, muitas vezes ela quer observar como você reage. Não é maldade, é a forma que ela tem de perceber se você é firme ou facilmente abalado. Se o homem se desespera, ela sente que tem controle total sobre ele. E quando percebe que ele não consegue lidar com o desconforto, perde parte da admiração. É aí que entra o silêncio bem aplicado. O silêncio não é frieza, é autocontrole.
É mostrar que você não vai implorar para que ela volte a agir como antes. É demonstrar que não vai permitir que seu humor seja conduzido pelas mudanças dela. É transmitir maturidade. Enquanto a maioria pressiona por respostas, o homem centrado respira, observa e escolhe não alimentar o drama. Esse comportamento, por mais simples que pareça, mexe profundamente com a mente feminina. Quando você não reage de imediato, ela começa a pensar. Ela se pergunta: por que você não insistiu? Por que não implorou? Por que não caiu na provocação? Ela começa a refletir sobre o próprio comportamento e, muitas vezes, pela primeira vez, percebe que pode perder um homem que não tenta se segurar em qualquer migalha de atenção. Essa reflexão desperta respeito e, em muitos casos, até arrependimento. O silêncio quebra a expectativa dela. Ela espera que você faça o que todos os outros fizeram. Correr atrás. Quando você não faz isso, cria um impacto emocional. Esse impacto não é um jogo, é maturidade. É mostrar que você sabe se proteger. É mostrar que tem limites e que não vai tolerar comportamentos que diminuem o seu valor. A mulher sente quando está diante de alguém que não tem medo de ficar sozinho, e isso desperta algo profundo dentro dela. Claro, o silêncio precisa ser usado com sabedoria. Ele não deve ser usado para punir nem para manipular. O verdadeiro poder do silêncio está em não reagir a coisas que não merecem sua energia, em não se entregar ao impulso de resolver tudo no mesmo instante, em saber que às vezes a ausência de palavras é o que dá clareza. Quando você domina esse equilíbrio, a mulher começa a ver você de uma forma completamente diferente. Ela percebe que não consegue controlar suas emoções, percebe que você não responde de forma imatura, percebe que você sabe se manter firme mesmo quando ela tenta testar os próprios limites. E essa firmeza é uma das características mais atraentes que um homem pode ter. No fim, o silêncio certo não afasta. Ele aproxima, porque ele faz a mulher enxergar o homem que você realmente é. Alguém que não precisa provar nada para ser valorizado. Alguém que fala quando deve falar e que se cala quando deve se calar. Alguém que não precisa da aprovação dela para continuar sendo quem é. E quando ela percebe isso, o respeito cresce, a admiração aumenta e a conexão se fortalece. Existe um momento decisivo em qualquer relação. O momento em que o homem precisa escolher entre se agarrar ao que está desmoronando ou manter a própria dignidade. E é justamente aqui que muitos se perdem. Eles acreditam que insistir, argumentar, explicar e tentar consertar tudo sozinho é prova de amor. Mas para a mulher, esse comportamento raramente desperta a admiração. Na maioria das vezes, apenas mostra que ele tem medo de perder algo que, na verdade, já perdeu por dentro. A mulher sente quando o homem está disposto a aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho. Ela percebe quando ele ignora desrespeitos, quando tolera atitudes que o ferem, quando se apega a migalhas de afeto. E essa postura, por mais que venha do desejo de salvar a relação, a afasta, porque nada destrói mais a imagem masculina do que a falta de limites. É nessa hora que o homem forte se destaca. Ele é capaz de olhar a situação com clareza e entender que não vale a pena lutar por alguém que não mostra disposição para caminhar ao seu lado. Ele entende que amor sem respeito não passa de apego. Ele sabe que insistência não traz de volta o que foi perdido e, principalmente, sabe que sua dignidade vale mais do que qualquer tentativa desesperada de manter alguém por perto. O ato de se afastar não é frieza, é lucidez. É compreender que você não deve se curvar para ser escolhido. Quando um homem toma essa atitude, a mulher sente o peso disso. Ela percebe que está diante de alguém que não negocia a própria essência, que não fica em um lugar onde não é valorizado, que prefere a solidão momentânea a viver o resto da vida sendo tratado como opção. E por mais surpreendente que pareça, esse afastamento muitas vezes desperta nela exatamente o contrário do que o homem teme. Em vez de perder o interesse, ela passa a enxergar o valor dele com mais clareza. A ausência dele cria um impacto emocional. Ela começa a entender que aquele homem não está disposto a aceitar qualquer coisa.
E essa força, essa firmeza e essa maturidade são profundamente atraentes. Mas existe um detalhe importante. Você não deve se afastar esperando que ela volte. Deve se afastar porque é o certo a fazer. Deve se afastar porque a sua paz precisa ser prioridade. Deve se afastar porque continuar insistindo seria o mesmo que trair a própria autoestima. A verdadeira virada acontece quando você entende que estar só não é derrota, é proteção. Proteção da sua energia, do seu coração e do seu futuro. Quando o homem assume essa postura, tudo muda. Ele deixa de viver reagindo ao comportamento da mulher e passa a viver guiado pelos próprios princípios. Ele para de buscar validação e passa a buscar reciprocidade. Ele deixa de ser alguém que implora e se torna alguém que inspira. E a mulher sente isso de longe, sente a diferença, sente a força, sente a presença de alguém raro, um homem que não precisa de aprovação para ser valioso. No fim das contas, tudo se resume a isso. As mulheres respeitam, desejam e permanecem com homens que mantêm a própria dignidade acima de qualquer paixão. Homens que sabem quando ficar e principalmente quando ir. Homens que não entregam todo o próprio valor em troca de migalhas de atenção. Homens que entendem que a verdadeira força está em saber se afastar quando necessário. E quando você se torna esse homem, não precisa perseguir ninguém, não precisa implorar, não precisa provar nada. A sua postura fala por você. A sua presença cria impacto. A sua ausência cria reflexão. E é assim que você deixa de correr atrás e passa a ser aquele que ela teme perder. Emma.